Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. Estamos aqui com o nosso convidado, o Padre Funchal. Ele é pároco da paróquia São José e vigário judicial do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Osasco. Seja bem-vindo, Padre. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Ariovaldo, e todos os que acompanham e assistem este papo de fé, né? E eu tenho uma grande satisfação de poder estar aqui e partilhar um pouco da nossa experiência e também do trabalho que realizamos diariamente aí em favor da igreja. E para mim é uma grande alegria saber que na nossa Catedral Santo Antônio e na nossa diocese há esse instrumento de evangelização através, né, dos meios de comunicação que são tão importantes. Parabéns pelo programa. Obrigado, Padre. Bom, antes da gente começar a falar do seu tema, que é um tema importantíssimo e pouco conhecido, que é a nulidade matrimonial, o nosso público quer conhecer um pouquinho da sua vida, né? O senhor é osasquense? Eu sou osasquense por coração e por título honorífico, né? O senhor recebeu um título? Eu recebi o título de cidadão osasquense em 2014. Mas eu resido em Osasco há quase 30 anos. Né? Mas eu não nasci em Osasco. Eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de Assis. Assis, conheço Assis. E vivi minha infância e adolescência na cidade de Carapicuíba, quer dizer, onde minha família mora até hoje. Então a sua família saiu de Assis e foi direto para Carapicuíba. Sim, minha família no final da década de 70, aproveitando aqueles vários movimentos migratórios, prêmio no emprego, aí saiu da roça, né, que a gente pode dizer assim. Meu pai era lavrador e aí nós viemos, uma família numerosa, viemos residir em Carapicuíba, e meu pai foi trabalhar, já quase com 50 anos, foi trabalhar numa metalúrgica que existia aqui em Osasco, chamada Braseixos. Na Braseixos. Quem não trabalhou na Braseixos aqui em Osasco, né? É o Braseixos, o Banco Bradesco, né? Cobrasma, né? Cobrasma, meu irmão trabalhou na Cobrasma. Todo mundo aí. E quantos irmãos o senhor tem? Eu sou o oitavo de 8 irmãos. São 7, eu tenho mais 7 irmãos. Caçulinha, então. Sou o caçula. O senhor falou que trabalhava na roça, né? Difícil, né? Uma vida... Sim, sempre... Nós fomos... A minha família é uma família muito pobre, muito simples, muito humilde. Mas sempre tivemos o que comer dentro de casa, e meu pai muito trabalhador, sempre sustentou a família. Meus irmãos mais velhos foram trabalhar na roça. Eu não cheguei a trabalhar na roça, porque eu saí de lá com 4 anos de idade. O senhor era meio novinho. Mas é muito orgulho de toda a história da minha família, uma história de superação. E ele saiu de lá porque já não compensava e não tinha mais... ele não tinha a própria terra, né? Então ele plantava em terras que ele arrendava, que ele fazia os contratos de produtor rural, né? Certo. Até hoje ele guarda com muito carinho o talão de recibo de produtor rural. Que legal. Ele trouxe com ele, né? E é uma atividade tão importante, né? Muito. A base de tudo. Se o povo na roça não trabalha, nós aqui na cidade não comemos, né? Porque precisamos ter
o alimento, né? E hobby? Se eu tenho algum hobby, o que você gosta de fazer quando não está em atividade profissional? Eu tenho um hobby que tenho praticado pouco, que é andar de bicicleta. Ah, você gosta de bicicleta? Gosto de andar de bicicleta. E também gosto de assistir filmes, séries, essas. Mas atualmente não tenho tido muito tempo para fazer isso, não. É um corre-corre, né? O dia a dia, né? É muito grande. Nossa, é muita coisa. O senhor gosta de cozinhar? Não. Não gosta? Não, eu gosto de comer. Mas eu não sei cozinhar. Não sabe? Eu não sei. Admiro quem sabe, mas eu não sei. É uma arte, né? Cozinhar é uma arte, né? Nossa. Uma arte e que eu admiro muito quem a tem. Ah, que bom. E o que o senhor não gosta, assim, de comer? O senhor gosta de comer, mas aquilo que o senhor não gosta mesmo de comer, o que... Eu gosto de falar que eu não gosto do prato vazio. Então... Muito bom. Mas eu não tenho, assim, algo que não gosto de comer. Durante um tempo, eu não gosto de bolo. Ah, de bolo? Eu não gosto de bolo. Bolo, para mim, é só um pedacinho em alguma festa, mas não é uma coisa que eu gosto. Gosta muito de doce ou não? Gosto de doce, mas bolo, não gosto de bolo. O bolo não, né? A gente sabe que todo padre, a ordenação realmente é uma alegria, né? Claro, né? Mas que alegria, assim, o senhor pode dizer que na vida teve... Pudesse contar para o nosso público. Bom, uma das alegrias mais marcantes que eu tive, além de ser ordenado e ser sacerdote, celebrar a Santa Missa, que é a mais importante, foi eu ter celebrado a missa das bodas de ouro dos meus pais. Nossa, que maravilha, hein? 50 anos de vida matrimonial deles. Nossa, que bacana. Minha mãe hoje é falecida, está no céu, mas esse momento Deus me deu esse presente, poder. Nossa, eu fico imaginando, né? Celebrar e presidir as bodas de ouro do casamento. 50 anos de casamento. E a gente está aqui para falar de nulidade matrimonial, mas o importante é a gente saber que o matrimônio é para ser vivido como promessa de Deus até o fim da vida. O que Deus uniu, o homem não separa, né? É verdade. Mas ainda... Padre, falando um pouquinho sobre o seu sacerdócio, né? O que o levou a ser padre? Bem, boa pergunta. As coisas às vezes acontecem na vida, a gente não... Né? Eu sempre admirei muito o meu pároco. Meu pároco, Padre Paulo Link, hoje está bem enfermo, mas sempre foi um homem profundamente entregue à sua vocação. Padre alemão, missionário, deixou as terras da Alemanha para vir aqui e desbravar e se tornar o apóstolo de Carapicuíba, como ele é conhecido lá, né? Fundador de igrejas e de comunidades. Ele era um sacerdote que atendia muitas comunidades, como muitas outras são. A realidade de padres que tem 30, 40 comunidades para atender, né? Nossa. Ainda hoje. Então, quando eu fui coroinha, eu fui lá na paróquia, eu era servidor do altar quando criança, e essa proximidade me fazia arder, né, o coração de desejo de um dia ser padre. E depois, na adolescência, eu me afastei desse desejo, fui ser catequista.
E depois, quando uma outra pessoa muito importante na minha decisão vocacional foi designado para trabalhar na paróquia como seminarista, hoje o padre Ubirajara Vieira de Melo, sim. pároco de Nossa Senhora de Lourdes, em Alphaville, ele foi designado como seminarista e eu trabalhava na paróquia, na secretaria. Eu era como um secretário do pároco. Certo. Né, e ele me convidou para fazer os encontros vocacionais, e eu, ao final dos encontros vocacionais, decidi ingressar ao seminário. Eu tinha 20 anos e assim até hoje. Então minha decisão de ser padre foi no sentido de, se você me perguntar se eu tive uma voz sobrenatural que me falou ou uma experiência mística com Nossa Senhora, não tive essa realidade, mas eu senti o chamado de Deus, porque eu entendi que o sacerdote é uma pessoa muito importante nas nossas vidas. Sem dúvida. E eu me perguntei se Deus precisa de pessoas que se dediquem e se sacrifiquem, se entreguem, né, no sacerdócio. Eu me coloco à disposição para fazer. E isso não teve um dia assim de arrependimento nesses 22 anos de padre. Já é 22 anos, padre. 22 anos. Maravilha. E onde o senhor celebrou a primeira missa, padre? Eu celebrei minha primeira missa no Carmelo de Cotia, na capela do Carmelo, das Carmelitas, e logo em seguida celebramos, eu e os 2 outros amigos que ordenamos juntos, celebramos cada um em sua paróquia, na sua paróquia de origem. A minha primeira missa foi no Carmelo, a minha segunda missa foi na paróquia Santa Rita, que é a paróquia de origem. Na paróquia de origem. Isso. Que legal. E estava nervoso no primeira missa? Estava muito emocionado, né? Né? Muito emocionado. Mas não estava exageradamente abalado assim para atrapalhar mais do que a gente já se atrapalha, né? Normalmente. É que vai treinando também, né? A gente treina para não passar vergonha, né? Legal. Bom, padre, o tema que nós temos hoje é nulidade matrimonial. Eu gostaria que o senhor fizesse uma exposição sobre esse tema. Poucos conhecem, algumas pessoas sofrem com isso e não sabem desse direito, na verdade, que ela tem. Né? Muito bem. Então, esse tema é um tema muito pertinente, muito importante. Primeiro, porque nós precisamos entender que o matrimônio, ele, na igreja, é uma das coisas mais importantes, certo, porque são um dos 7 sacramentos. Não é só uma realidade humana natural, mas foi elevada por Cristo à categoria de sacramento. E, enquanto sacramento, a igreja tem um cuidado muito importante para que sejam celebrados somente os matrimônios, se concretize somente os matrimônios que são realmente
válidos e que se realizam com todas as exigências, né, que o sacramento tem para ele produzir o seu efeito. Uhum. É importante dizer que Nosso Senhor é quem deu as leis acerca do matrimônio. O matrimônio, ele é, por sua própria índole natural, uma aliança, um pacto livre e consciente. A pessoa precisa, então, realizar de maneira totalmente livre e consciente daquilo que ela está fazendo. E, mais ainda, ela precisa ser capaz de cumprir aquilo que obriga aquela aliança, aquele pacto. O pacto matrimonial, a aliança matrimonial, ela tem como sua finalidade viver uma comunhão de amor e fidelidade. Amor entre um homem e uma mulher que se entregam e se aceitam para viver em comunhão de vida e amor. Com as finalidades do bem dos cônjuges, ou seja, para a felicidade e a realização, não só uma realização humana, de satisfação, até aquilo que antigamente se chamava, né, o remédio da concupiscência, né? Antes do concílio era assim que era chamado o matrimônio, como a concupiscência, o apetite sexual do homem deseja o prazer sexual, então o matrimônio é um remédio para essa inclinação. Na verdade, esse é um conceito totalmente superado, porque o matrimônio, ele é, acima de tudo, uma doação. Não é para receber, é para ofertar. Então, o matrimônio, ele visa o bem, principalmente o bem sobrenatural dos cônjuges. É para que eles possam, juntos, auxiliar-se mutuamente no caminho da santidade, no caminho da santificação. Certo. Então, a finalidade primeira do matrimônio é os cônjuges, o marido ajudar a mulher e a mulher ajudar o marido a ser mais cristãos, a ser mais testemunhas de Cristo, a ser imagem de Cristo. O marido tem que ser imagem de Cristo no amor pela igreja. E a esposa deve ser a imagem da igreja, submissa e também totalmente voltada ao seu esposo, que é Cristo. Então, veja que essas leis que o matrimônio possui, para que essa realidade fique clara. Ok. Eu queria fazer essa introdução um pouco mais longa, porque às vezes a gente pensa a nulidade matrimonial como um tipo de divórcio católico, né? O que a gente, quando ouve as pessoas, a igreja promove o divórcio. Não tem nada a ver, né? Então, por quê? Porque de um matrimônio válido não pode haver divórcio, porque há um vínculo que é indissolúvel. Então, a finalidade do matrimônio é para o bem dos cônjuges e para a geração e educação dos filhos. Então, são essas as finalidades. E para que isso se concretize, essas duas finalidades, o bem dos cônjuges e a geração e educação dos filhos, este matrimônio precisa ser fiel, um amor precisa ser exclusivo, portanto não comporta infidelidade, e precisa ser indissolúvel, por dizer, não pode ter prazo de validade e nem condições. É um amor incondicional que se concretiza diariamente.
Então, nosso Senhor diz no Evangelho, em Mateus capítulo 19, quando ele responde aos fariseus sobre as questões acerca da permissão que Moisés fez de dar o divórcio, né? A carta de divórcio. Jesus diz assim: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu dar a carta de divórcio. Mas no começo não era assim. E Jesus retoma, portanto, o desejo de Deus na criação e eleva aquilo que Deus quis a uma categoria nova de sacramento. Diz: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, o casamento, se foi celebrado validamente, é indissolúvel. Nenhum poder humano pode dissolver um vínculo matrimonial. Nem o Papa. Nem o Papa, porque a igreja não anula casamento, né? A igreja jamais anula um casamento válido, Tá. um matrimônio. O que a igreja faz com a declaração de nulidade matrimonial, que é determinar se aquele casamento um dia existiu diante de Deus, como sacramento. E, portanto, indissolúvel. Então, o que é a declaração de nulidade? A declaração de nulidade é quando não ocorrem aquelas condições mínimas para que um casamento seja válido, aí a igreja pode declarar, por não ter aquelas condições mínimas, que aquele casamento, na verdade, não é anulado. Ele nunca existiu diante de Deus. Por isso, declara-se a nulidade. A nulidade. Nulidade e não anulação. Quer dizer, o casamento que foi válido, então a igreja não anula. Não há como... Só a morte pode dissolver um matrimônio válido. Certo. Somente a morte. Uhum. E qual que é o caminho? Enfim, as pessoas que sentem que o seu casamento... que sentem algum problema, vamos dizer assim, né? Ela sente que não foi válido. Qual que é o primeiro passo que ela tem que Isso é muito importante, essa pergunta, Ariovaldo. Então, veja que até chegar a uma declaração de nulidade, passou-se por várias situações, várias coisas aconteceu antes. Tá. Primeiro, houve um casamento falido. Faliu. Não pode as pessoas pensar em falir um matrimônio. Será que meu casamento foi válido? Não. Se você está casado, se porventura o casamento tenha tido alguma falha na sua validade, o que se deve fazer é convalidar. Ok. Ou seja, não é quebrar o matrimônio. Se está vivendo bem, continue vivendo bem. Se não está vivendo tão bem, corrija-se e passe a viver bem. Não é que vai anular, não é que vai, agora vamos promover nulidades. Não. O casamento já fracassou. Normalmente são pessoas que já passaram por muitas situações difíceis. Primeiro, com uma separação. Depois, com o juízo que as pessoas começaram a fazer acerca dela por ser católica, por estar separada, divorciada. Aí tem aquelas pessoas que não escolheram o divórcio, mas sofreram o divórcio, ou seja, foram abandonadas. Porque temos que lembrar que sempre o matrimônio, nós estamos falando de duas vontades que são conjugadas, a do marido e a da mulher. Às vezes a pessoa queria que o seu casamento fosse bom, mas a outra parte não quis, abandonou. Muitas pessoas são abandonadas, são trocadas, pessoas são trocadas por outras, e que torna a convivência insustentável. Aí, então, nós temos um casamento que se faliu, uma situação de tristeza, de muita dificuldade, às vezes com sofrimentos, às vezes sofrimentos físicos, às vezes sofrimentos morais. A pessoa, ela tem uma vida de fé, começa a
a tentar reconstruir a própria vida e se depara com a impossibilidade de agora constituir um matrimônio válido, agora está mais maduro, agora está mais preparado e tal. E aí ela se depara com essa impossibilidade. Às vezes até estabelece uma convivência sem se casar. E aí entra em situação de irregularidade, em segunda união, com um estado aí de pecado. Certo. Porque enquanto não se declarar a nulidade matrimonial, a presunção do matrimônio é que ele seja válido. Tá. Então tem que se provar a nulidade. E se era válido, tem que guardar a fidelidade, mesmo separado. Se não guarda a fidelidade, comete-se adultério. Como a palavra de Deus, a doutrina da igreja, a moral da igreja nos ensina. Agora, declarada a nulidade como solteiro. A pessoa volta ao status de solteiro. Solteiro, pode. Se for declarada a nulidade, a única coisa que restará desse matrimônio inválido, ou nulo, são as obrigações naturais. Tá. Obrigações com os filhos, obrigações com deveres de herança, né? No caso Então, aquilo que ficar determinado pela justiça no momento da separação civil permanece como obrigação. Porque uma dúvida que muitas pessoas colocam para nós é se, mesmo tendo filhos, se pode ocorrer a declaração da nulidade. Sim, os filhos podem ter nascido num matrimônio nulo. Tá. Continuam filhos, Ok. continuam sendo filhos legítimos daquelas partes, daqueles porque que não são mais cônjuges, mas são partes, né, nesse processo, mas pode sim declarar nulo o casamento quando tem filhos. Nesses casos, a igreja ela é prudente de exigir que a declaração de nulidade não premeie alguém que foi negligente com o seu dever de cuidar dos filhos que teve. Ah, tá. Ela tem essa preocupação Sim. com relação à prole, né? Sim, por exemplo, nenhuma nulidade é declarada sem que se imponha a obrigação da pessoa provar de que ela participou e participa do sustento e da educação dos filhos. Os filhos são ouvidos se forem maiores, alguma coisa assim ou não? Podem ser chamados a ouvir se foram testemunhas das coisas que foram alegadas no matrimônio. Mas normalmente, como as coisas que afetam a nulidade aconteceram antes deles nascerem, então não são testemunhas apropriadas para o processo de declaração de nulidade. Entendi. Então, se são ouvidos, não são as principais testemunhas. Podem ser ouvidos, mas não se recomenda que os filhos participem disso. Agora, Primeiro que já sofreram a separação claro, dos sem pais. dúvida, Né? isso houve já um desgaste para chegar a esse ponto. E a pessoa, o cônjuge que deseja entrar com... É um processo que se chama? Sim. Então, a nulidade matrimonial na igreja só se faz no tribunal eclesiástico. Tribunal eclesiástico. Através de um processo. Esse processo é um processo judicial. Tá. Então, é feito perante juízes, juízes eclesiásticos. Eu, por exemplo, sou um juiz eclesiástico. Ok. Esses juízes, normalmente são 3 juízes em cada causa. Puxa. Tamanha é a seriedade com a igreja julga um matrimônio. Então não é a cabeça de um só que vai ter que ter 3 pessoas, dentre elas, pelo menos 2 têm que entender que aquele casamento não existiu. Senão não se declara nulidade. E aí ela se dirige diretamente ao tribunal para entrar com o Elas processo? podem se dirigir ao tribunal ou pode se dirigir também à paróquia, ao pároco, e perguntar melhores informações. Mas ela pode se dirigir. O nosso tribunal aqui de Osasco, ele é na Cúria Diocesana. Fica na Cúria. Fica na Cúria.
Então ele entra em contato por telefone, agenda um atendimento, porque a pessoa não tem que entender tudo. Ela tem dúvidas sobre a validade daquele casamento e vai ao tribunal e lá ela é atendida, ela é orientada tem uma série de procedimentos que ela tem que fazer, ela tem documentos a apresentar, uma série de documentos, desde documentos pessoais dela, do ex-cônjuge, né? Tem que apresentar os documentos do matrimônio, então comprovantes de residência, tudo, porque isso afeta o processo. Certo. Saber onde é que a pessoa mora, né? Depois, ela também tem que apresentar um histórico, que ela faz mediante um questionário que lhe é entregue nesse primeiro atendimento. Tá. Esse questionário, ela vai ali contar desde quando conheceu a pessoa até a separação. Tá. E às vezes a pessoa quer mais falar dos motivos da separação, mas o mais importante é como que conheceu e como que chegou à decisão de se casar. Porque tudo, quando vai casar, é lindo e maravilhoso, né? E depois é que os problemas aparecem. Mas é interessante, né? Mas ainda que a igreja dá essa oportunidade, porque eu creio, não sei se isso primeiro a pessoa no âmbito civil, ela se faz o divórcio, se separa e depois busca a igreja, né? Isso. Normalmente sim, mas não é necessário. Não é necessário. Não é necessário. Pode ser que ainda o processo de divórcio esteja para ser concluído no âmbito civil e já começar no âmbito canônico. E aí quando começa o processo, a outra parte vamos dizer, a mulher entra com o processo e o marido vai ser ouvido, como que isso funciona? Isso é muito importante. Não é possível fazer um processo escondido da outra parte. Tá. Por quê? Porque o processo sempre são duas pessoas que se casaram. Então tem duas formas de enxergar a mesma história. E a presença da outra parte é muito importante no processo. Ela elucida. Porém, como o processo é direito da pessoa, se a outra parte se negar a participar, o processo segue a revelia da outra parte. Tá, é como no âmbito civil, se você entra com ação, a outra parte não responde. Onde declara-se a ausência e vai seguindo. Ela sempre isso. Ele vai ser sempre notificado e a outra parte pode se apresentar a qualquer tempo, até o momento da sentença. Porque aí, senão ele pode anular todo o processo por falta de direito de defesa, por ter lesado o direito de defesa dele. E é comum a pessoa se defender? É comum não se defender, porque o processo de nulidade matrimonial não julga as pessoas, julga a validade do matrimônio. Então, a pessoa que responde é mais porque, no termo jurídico, o senhor é advogado, sabe bem, que o processo é sempre uma demanda, ou seja, ela é uma contenda entre duas partes que querem saber quem é que está com a razão. E aí o juiz é a parte isenta que vai dizer quem é que tem razão ou não. Por isso que o juiz não pode ter nenhum interesse e nenhum tipo de parcialidade com respeito às partes. Ele tem que julgar de acordo com o que ele viu, ouviu e leu. Né? Então, tanto é verdade que os juízes não têm contato com as partes, a não ser se for necessário. O juiz ele tem contato com os autos do processo, ou seja, com o que foi produzido nas provas. É de acordo com as provas do processo que ele julga. E esses processos tramitam sob sigilo? Totalmente. Totalmente sob sigilo. Sigilo, inclusive sigilo de justiça, ou seja, revelar segredo de justiça é delito. Sim. É delito.
Então, não se expõe à vida de ninguém, uma pessoa não pode usar os que se falou no processo canônico para processar a pessoa no âmbito civil, nada. Tá, não pode. Porque está tudo sobre o mais absoluto sigilo. Só tomam contato com aquele processo quem, de fato, tem que tomar contato. E é possível recurso? Sim. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma sentença negativa, porque não quer dizer que ela entra com o processo, que ela já tenha a sentença garantida. Tá. Porque uma coisa é eu querer abrir um processo de nulidade e perguntar para a igreja. Outra coisa é a igreja me responder, através dos juízes. Não é porque entrou que já ganhou, né? Não, isso aí é jogo de carta marcada, não tem, né? Não tem. Então, não tem como saber. Se ela receber uma sentença, vamos dizer assim, negativa do ponto de vista dela, mas positiva em favor do matrimônio, dizendo que o matrimônio era válido, ela pode recorrer porque o tribunal julga em primeira instância. Ok. E na igreja existem 3 instâncias. Existe a primeira instância, que é na diocese. Ok. Existe a segunda instância, que é na província, que é na arquidiocese. Na arquidiocese. Que é o tribunal de apelação. Ah, tem um tribunal que chama Tribunal de Apelação. Tribunal de apelação, Tá. que é o tribunal de segunda instância. Ok. E aí, o que se apela? Se apela contra a sentença do tribunal de primeira instância. O tribunal de segunda instância pode confirmar ou reformar aquela sentença. Tá. Se ele confirmar, aí ainda tem um terceiro grau de apelação, que é aí a Santa Sé, o Tribunal Apostólico da Rota Romana. Ah, então o processo pode chegar Pode chegar a Roma a qualquer momento. Uma pessoa pode, por exemplo, apelar diretamente para a Rota Romana. Tá. Atualmente o Papa Francisco reformou as incumbências do processo e as normas do processo de nulidade matrimonial, e hoje a pessoa pode recorrer, se ela teve uma sentença com a qual o resultado ela não concorda, ela pode apelar diretamente para Roma sem passar pelo tribunal de segunda instância. Tá. Mas isso é raro acontecer. Mas normalmente, e a pessoa, por exemplo, se ela teve uma sentença de nulidade e a outra parte não concorda, acha que foi válido, ela pode recorrer também ao tribunal de segunda instância contra a nulidade recebida. Nós sabemos, claro, no âmbito civil, que os processos têm as suas custas, né? Para o Estado, que é pago para o Estado, ou então a parte se declara hipossuficiente, né? Então, enfim, né? A declaração de pobreza, que se chamava. Como que isso funciona? Tem um custo também, esses processos? Sim, no processo de declaração de nulidade envolvem muitas pessoas. Certo. São pessoas que trabalham, dedicam horas de tempo de trabalho, e todo trabalhador merece o seu salário, o seu sustento. Sem dúvida. Então, o Papa Francisco, ele recomendou na reforma do processo de nulidade, dizendo: garantido o justo e sustento, o justo salário dos que trabalham no tribunal, conceda-se, na medida do possível, a gratuidade nos processos. Então, o que é essa gratuidade? A gratuidade não significa necessariamente fazer todos os processos gratuitos, porque para isso ser feito, teria que ter uma fonte de receitas para que o tribunal garanta o salário, a remuneração dos que trabalham no tribunal, dos juízes, dos advogados, dos peritos, dos auditores, dos notários que trabalham no tribunal. É uma equipe grande, né? É uma equipe grande. No nosso tribunal aqui é uma equipe de 30 pessoas. Nossa, 30 pessoas. 30 pessoas. Claro que nem todas atuam em todas as causas e ao mesmo tempo. Então,
o custo de um processo, na verdade, é determinado pelo custo que se tem para se envolver todas essas pessoas dentro do processo. Pelo trabalho que ele dá, né? Isso. Então, atualmente, o valor de um processo de nulidade no nosso tribunal, que vai de tudo, ela não vai pagar a parte para advogado, ela já vai ter advogado do tribunal, não vai precisar pagar nada, mas é de 4 salários mínimos vigentes, que pode ser pagos parceladamente ao longo do processo. Ao longo do processo. Se a pessoa é hipossuficiente, né, como o senhor falou, tem dificuldade, então ela não vai ficar sem a justiça por causa da sua dificuldade. Então ela é atendida através do nosso assistente social, que é um sacerdote, que vai julgar se aquela pessoa pode ou não receber a gratuidade 100%, ou seja, não pagar nada pelo processo, ou a gratuidade parcial, que é um abatimento das custas do processo. Normalmente a gente concede às pessoas que precisam, né, esse abatimento, às vezes em torno de 50%, 40%, às vezes 60% de desconto, né, das custas, e ainda parcela todo o resto. Tem pessoas... O importante é que as pessoas elas valorizem aquilo que ela sabe que ela está se esforçando para poder receber. Ok. Né? Tudo aquilo que recebe sem esforço normalmente a pessoa não valoriza. Não valoriza. Então, temos pessoas que pagam até parcelas de R$50 e a pessoa faz questão de todo mês lá fazer o pagamento daquela parcela de R$50 e ela vai receber o processo no final. Quer dizer, é acessível a todos, né? É acessível a todos. Né? A todos. E se, todo caso, a pessoa não puder nada, aí a igreja, ela julga. Nós temos a capacidade de atender até algum certo número de causas. Devido a um fundo que se faz para equilibrar essas causas gratuitas. Padre, para a gente finalizar então, quanto tempo demora um processo desse, em média? Porque eu sei que processo a gente sabe quando começa. Essa era uma das questões que o Papa Francisco mais se preocupava, que é tornar o processo próximo das pessoas, os juízes estejam próximos, e o processo seja célere, ou seja, não demore mais do que necessário. Para um processo, no nosso tribunal, dependendo de cada situação, em média, ele dura em torno de 12 meses. Então, é um ano. Desde a entrada até a entrega de sentença. Se a gente imaginar em termos de justiça comum, é um tempo super rápido, né? Um ano de processo. Pode chegar a 1 ano e meio se tivermos que recorrer a outros tribunais de outros lugares para executar cartas rogatórias através de tribunais de outros lugares, que a gente, por exemplo, se uma pessoa do processo mora em outro estado, o tribunal não se desloca até aquele estado. Ele pede ao tribunal daquele estado, daquele lugar, que faça em nosso nome a chamada audiência ou outros atos processuais. Quando tem, então, essa participação de pessoas que moram fora do nosso território e não podem se deslocar até Osasco, aí demora um pouco mais. Tá. Bom, é questão de trâmite, né? Mas, padre, olha, eu agradeço muito a sua
esse tema, esse assunto que preocupa muitas pessoas. Gente que vive, né, no âmbito civil, vamos dizer assim, né, como advogado, a gente ouve muitos casos, né, de pessoas que acabam se divorciando e muitas vezes perguntam, mas eu sou casada na igreja. E aí a gente procura encaminhar, mas eu acho que o público que viu essa entrevista tem condições agora de avaliar quantas pessoas não estão vivendo um problema, né? Muitas vezes não podem comungar, né, porque está em pecado, mas é uma oportunidade assim de ouro que a nossa igreja dá de avaliar, né? O que eu digo até nesse final, Ariovaldo, é quando a pessoa busca o tribunal é que ela ainda tem fé na igreja e ela quer estar num caminho de paz com a igreja. Porque se ela não estivesse, se ela tivesse com a mentalidade de divorcista, o divórcio ela já conseguiu. O que ela quer é saber se ela precisa manter-se vinculada a essa pessoa pro resto da vida ou se esse peso não é dela. Então, o tribunal nunca vai fazer propaganda de nulidade e nunca vai fazer pesquisa de quem quer entrar no tribunal. O tribunal, ele age provocado. Certo. Se você tem uma dúvida, se você deseja, procure-nos. A gente vai atender com toda a nossa pobreza, carência de nossos limites, mas a gente vai atender com todo carinho. Que bom. Para tentar ajudar. Eu agradeço imensamente a sua participação e eu peço que o senhor dê uma bênção aí para aqueles que nos assistem, né, que é muito importante para nós. Muito bem. Hoje vamos pedir então a Deus que derrame sua bênção sobre todos os corações daqueles que estão ouvindo esta entrevista. Principalmente dê essa bênção sobre os matrimônios, para que Deus sustente sobre a vida deles a sua promessa e o seu desejo de seguir em frente para viver um matrimônio de acordo com os planos de Deus. E que desça sobre o coração de todos aqueles que os ouvem também uma bênção especial para todos os que estão enfermos, para todos que estão desempregados, para todos que estão necessitados do socorro divino. E pela intercessão de Santo Antônio e São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém.